certeza, para ter uma noite bem agradável. Gostaria de agradecer já ao meu querido Antônio aí. Bom, a partir desse momento, eu gostaria de declarar aberta oficialmente a reunião ordinária do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema. Eu quero informar, antes de mais nada, que todos os microfones serão fechados. Somente o meu microfone, também no decorrer da palestra, o do palestrante será aberto, até por questões mesmo de uma atenção maior, porque às vezes a gente deixa o microfone aberto e às vezes você está em casa, é o cachorro, é a porta, é o barulho, interferência, isso tira. Não obstante que todos terão o direito à palavra, o direito à pergunta. Quando passarmos as perguntas, basta só levantar a mão e o microfone será aberto e será respondido pelo nosso palestrante. Só para informar como é que é a dinâmica. Então, muito boa noite. Na tribuna virtual, hoje, atuando como presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, Robert Barbosa. Minha classificação é Construções e Reformas Sustentáveis. Hoje, para fazer a apresentação e o dinamismo dessa reunião. O presidente do nosso clube é o companheiro Marcos Araújo, que hoje está retornando da Zona Sul para a Barra da Tijuca, mas também pegou essa chuva que, assim que ele chegar, né, à sua residência, entrará na reunião e, tudo dando certo, eu passo a presidência ao meu presidente. E o Rotary tem isso, né? Todos nós nos tratamos como companheiros. Nós aqui não temos, temos apenas os cargos, presidente, vice-presidente, tesoureiro, mas mesmo que eu já fui presidente 2 vezes, a gente volta a ser rotariano. Então, a gente, numa emergência, numa necessidade, um companheiro liga para o outro e a gente toca a bola. Então, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer muito a presença e fazer uma saudação a todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas e governamentais presentes na nossa reunião. Nós temos hoje, com cerca, nesse momento, de 99 participantes na sala Zoom. Já estamos sendo gravados, também já vamos entrar no canal do YouTube, então isso vai ganhar uma proporção muito grande. E depois, quem quiser acesso a essa reunião, temos aqui, né, segundo o nosso palestrante alunos, basta entrar no canal do Rotary Club, né, no seu YouTube, e você terá essa palestra aqui. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês por essa noite. Eu acredito que vai ser uma noite muito interessante, porque temos uma palestra extremamente atual, né? Estamos verificando no dia a dia, nos jornais, no que tem acontecido, mas nada melhor do que a gente poder, dentro do Rotary, trazer companheiros, trazer autoridades que conheçam, né, profundamente do assunto e nos venham trazer um conhecimento mais preciso. Porque, às vezes, a gente chega de informações, são interesses que a gente sabe, políticos, governamentais, e o bom do Rotary é isso, que a gente consegue ter as informações, dialogar com pessoas altamente gabaritadas que podem realmente nos elucidar. Temos aqui a presença hoje também de várias pessoas que conhecem do assunto e que eu tenho certeza absoluta só vão agregar a nossa noite de hoje. Eu gostaria, queria ter feito isso antes, mas gostaria de pedir nesse momento, em favor das vítimas de Petrópolis, que está assolando o nosso estado do Rio de Janeiro, nesse exato momento, 1 minuto de silêncio de todos, que possamos fazer uma oração em respeito a essa grande tragédia do nosso estado. 1 minuto. Bom, companheiros, retornamos. Queria agradecer esse momento de oração que cada um pôde fazer pelo que assola o estado do Rio de Janeiro e vamos seguir adiante na nossa reunião rotária. Eu, nesse momento, passo a palavra ao meu querido diretor de protocolo do Rotary Clube Rio de Janeiro do Ipanema, Luciano Lunardelli. Por favor, Luciano, a palavra é sua. Boa noite a todos. Muito obrigado, Robert, nosso presidente. Agradeço as palavras e boa noite a todos os companheiros, visitantes, companheiros de outros clubes. Eu pediria a gentileza, eu não poderei hoje nominá-los todos que estão aqui presentes,
mas eu gostaria de agradecer a presença do nosso palestrante Leonardo Matos, que carinhosamente aceitou esse pedido para fazermos essa palestra, que com certeza será de muito bom tom. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e, em nome, gostaria de agradecer a presença do almirante Leal Ferreira, comandante da Marinha, a nossa Marinha, alguns anos atrás. E eu, em nome dele, e na pessoa dele, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os que estão nos ouvindo. Nós somos agora 100 pessoas nessa apresentação. Eu diria que quase um recorde das nossas apresentações pelo Zoom, né? Tirando as gravações que a gente faz pelo YouTube, mas nós temos aqui muitas pessoas de fora, companheiros de outros clubes que estão prestigiando essa reunião, amigos de longe, o nosso querido Pinho, que está em Lisboa, a minha prima Julieta, que está em Curitiba. Então, para nós é uma satisfação muito grande recebê-los, tantos convidados, tantos companheiros dessa qualidade que eu acho que vai ser enriquecida agora com a apresentação do Leonardo Matos. Então, para dar continuidade à nossa reunião, eu passo a palavra ao nosso presidente Robert Barbosa para dar continuidade. Muito obrigado, Luciano, pelo protocolo da noite. As pessoas que são convidadas, né, entenderem um pouco a dinâmica do Rotary. Nós temos as reuniões presenciais, nos reunimos em jantar toda quinta-feira, no nosso clube, no Paysandu, mas devido a essa questão da pandemia e também outras questões, nós estamos fazendo via Zoom. É bem diferente a nossa dinâmica, mas ainda assim a gente procura, né, dentro da filosofia, da hierarquia e da disciplina, dentro da instituição Rotary, seguir pelo menos o mínimo protocolar para que, né, a nossa instituição também teve que se adequar a esse novo momento através das teleconferências. Bom, nós vamos agora, a partir desse momento, Luciano, mudar algumas inversões e vamos diretamente para a palestra dessa noite. Eu gostaria de falar que hoje nós vamos ter, como todos sabem, uma grande palestra, né, uma resenha, um bate-papo, para que tenha muita tranquilidade, muito conforto, que também é um grande professor. Vamos ouvir um assunto sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia. Nós vamos ter o capitão de mar e guerra da Marinha do Brasil, Leonardo Faria de Matos, para fazer essa apresentação, mas eu gostaria de, nesse momento, convidar o companheiro Luciano Lunardelli para o curricular do nosso palestrante. Muito obrigado. Por favor, Luciano. Obrigado. O comandante Leonardo Matos, ele é capitão de mar e guerra da reserva da Marinha, graduou-se em Ciências Navais em 1987 pela Escola Naval. Dentre os diversos cursos militares, destaco o mestrado profissional em Ciências Navais, realizado na Escola de Guerra Naval, e o de Inteligência Estratégica da Escola Superior de Guerra. Possui mestrado estricto sensu em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Comandou 2 navios, o navio patrulha Guajará, no Rio de Janeiro, e o navio patrulha fluvial Roraima, em Manaus. Dentre muitas funções exercidas como oficial da ativa, foi oficial de ligação da Marinha do Brasil com a Marinha dos Estados Unidos em Norfolk, Virgínia, em 2007 a 2009. Já na reserva, a partir de outubro de 2011, assumiu a função de encarregado do setor de geopolítica da Escola de Guerra Naval, onde ministra aulas de geopolítica e oceanopolítica para todos os cursos de pós-graduação daquela escola. É o editor responsável pelo boletim Geocorrente e coordenador do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval, coordenador acadêmico do curso de Estratégia Marítima
da Fundação de Estudo do Mar e membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Então, Leonardo Matos é uma pessoa mais do que gabaritada e, com certeza, será uma excelente apresentação. Eu deixo você à vontade, Leonardo, para seguir na sua apresentação. Fique à vontade, sinta-se em casa e você está entre amigos. Muito obrigado, meu amigo, Luciano Lunardelli. Uma satisfação muito grande, uma honra, poder estar aqui hoje junto ao Rotary Ipanema, como foi muito bem lembrado pelo Robert, num momento aí de tristeza pelas vítimas lá em Petrópolis. Estamos aí realmente bastante preocupados com o que está acontecendo lá, mas, graças a Deus, pelas notícias que temos recebido, as Forças Armadas e também as instituições do governo estadual reagiram rapidamente, estão tentando contribuir ali o melhor possível, já, inclusive, instalando o hospital de campanha. A Marinha instalou o hospital de campanha dela hoje, já está pronto, e outras atividades para tentar minorar esse sofrimento aí dos nossos amigos petropolitanos. Bom, eu gostaria de compartilhar com todos um PowerPoint que vai me ajudar só para a gente não, digamos assim, não ficar divagando muito, porque é realmente bastante complicado falar de uma crise que está em andamento. História de coisas que já aconteceram é mais fácil, mas crises que estão em andamento é bastante difícil. A minha intenção é seguir um rápido sumário, fazer uma introdução muito breve, fazer a análise geopolítica da situação e umas considerações finais para nós podermos passar, então, para a fase de debate. Estarei aberto aí a qualquer pergunta que os senhores e as senhoras tenham. Eu antes de iniciar nessa parte de introdução, acho que é importante, cabe lembrar da situação que o mundo passa. Ou seja, temos várias situações, várias instabilidades, vários elementos de tensão e ruptura do sistema internacional. Estamos aí, 2022, o terceiro ano do Covid, tudo indica que já está reduzindo, graças a Deus, mas temos aí no mundo várias situações que levam à tensão e levam à ruptura. Não vou nominar todas para nós não nos estendermos, já que não é o foco da apresentação, mas no centro dessas tensões e rupturas eu lembraria a competição entre as grandes potências. Essa é uma questão contemporânea, na verdade, uma questão que, com o 11 de setembro, ficou um pouco adormecida. Naquela época, em 2001, havia aí um predomínio dos Estados Unidos, os Estados Unidos realmente se destacando em relação às demais potências, mas isso foi mudando nesse século XXI, voltando àquela situação já que a história nos traz de que a competição pelo poder, a competição de quem está na frente e quem tem mais poder. Mas essa aqui são várias questões que, obviamente, eu abordo em palestras específicas, mas queria trazer aqui para vocês e coloquei ali em cima a questão das mídias sociais, porque eu acho que as mídias sociais hoje são um elemento que acelera muito a troca de informações, infelizmente também acelera muito a disseminação de fake news. Eu acho que as mídias sociais, embora elas tenham trazido a possibilidade de um aumento de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento, conexão entre as pessoas, mas, ao mesmo tempo, também, de uma certa forma, acaba virando uma plataforma que estressa um pouco o sistema, com a chuva de informações. A gente não sabe em quem confiar, se aquela informação está correta ou não está. Então, eu quis colocar aqui no cantinho desse slide para a gente não esquecer. Ponto principal, fechando essa introdução, a gente, embora nós vamos tratar da crise da Ucrânia com a Rússia, mas eu gostaria de ressaltar que hoje no mundo a grande disputa de poder é entre China e Estados Unidos. Então, eu acho que é relevante, temos isso sempre na nossa cabeça, e eu coloquei aqui duas fotografias para simbolizar a Rússia, ainda uma grande potência militar, e a Índia, um país que conhecemos pouco, mas que tem crescido em termos de poder militar, poder econômico. A Índia deve ultrapassar a China em população ainda nessa década. É um país também bastante interessante e cada vez mais importante no sistema internacional. Em relação à análise geopolítica propriamente dita, esse aqui é um modelo bem básico que eu ensino aos meus alunos lá na Escola de Guerra Naval, obviamente com mais tempo, consigo ir com mais detalhes nesse modelo, em que a base de uma análise geopolítica ela é história e geografia. História e geografia, conhecimento de história e geografia
dos países que estão em conflito, estão em crise, me parece fundamental para entender qualquer situação geopolítica. E a questão da disputa de poder, eu vou falar rapidamente agora a seguir. Em relação à geografia, é importante a gente lembrar que a União Soviética era o maior país do mundo, a Rússia ainda é o maior país do mundo, mas chama atenção aqui no slide para esses países que estão aqui numa cor um pouco mais rosa, digamos assim, e que eram parte da União Soviética e deixaram de ser. Ou seja, é importante a gente entender o que com a mudança em 91, com a dissolução da União Soviética, surgimento da Rússia, todas essas províncias se tornaram países independentes. Também, em relação à história, eu acho que é importante te lembrar a questão da expansão da OTAN para cima da Rússia, né? Ou seja, em 1991, acabou a União Soviética, surgiu a Rússia, Ucrânia independente, Bielorrússia independente, né? E a expansão da OTAN para leste, pressionando a Rússia, eu acho que é um movimento, é um evento importante, um evento histórico importante que a gente tem que trazer agora para a gente lembrar. E nesse slide aparece aqui a Ucrânia como um pretendente a entrar para a OTAN, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que chamar a atenção. Em relação a poder, uma definição clássica do francês Raymond Aron, de que, no campo das relações internacionais, disputa de poder entre Estados é a capacidade de uma unidade de influenciar ou de impor a sua vontade a outra. Isso pode ser feito pelo hard power, ou seja, pelo poder duro, por guerra, forças armadas, ou por sanções econômicas e movimentos como esse. Mas também pode ser feito por soft power, influência, diplomacia, né? São dois instrumentos que precisam andar, que o Joseph Nye, né, o americano Joseph Nye, chama de smart power, ou seja, a junção do hard power com o soft power. Nós, na Escola de Guerra Naval, na Escola Superior de Guerra, nós procuramos estudar poder pelas expressões do poder nacional, né? No caso aqui, eu chamo a atenção de duas, militar e econômico, duas expressões do poder que são importantes para a nossa análise agora, para essa crise da Ucrânia. Em relação a ranking de poder militar, existem alguns sites especializados nisso, esse aqui é um deles, né? E chama a atenção de vocês que a Rússia é considerada ainda por muitos especialistas como a segunda maior potência militar do planeta, ainda na frente da China. A China tem crescido muito, sabemos disso, a China tem se tornado aí cada vez mais uma potência em todos os campos da expressão de poder, mas a Rússia ainda é considerada a segunda maior potência. E aí, quando a gente olha, por exemplo, o gráfico de gastos com defesa, vemos Estados Unidos e China muito na frente, mas também vemos a Rússia aqui se posicionando como o quarto país em termos de gastos de defesa, de indústria de defesa, que é fundamental para qualquer país que deseja ser potência, deseja ser protagonista no sistema internacional. Sem indústria de defesa, não tem condições de ser protagonista. E aí vemos novamente a indústria de defesa dos Estados Unidos e a Rússia como a segunda maior indústria de defesa do planeta, o segundo maior exportador de armas do planeta. Esse é um dado também que considero importante para compartilhar com vocês. Lembrando a toda a questão das armas nucleares, os países que possuem, peço que vejam a quantidade de ogivas nucleares de Rússia e Estados Unidos, bem maiores do que dos demais membros permanentes do Conselho de Segurança, e aí chama a atenção de todos, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança possuindo armas nucleares, mais Coreia do Norte, Índia, novamente, aquele país que eu chamei a atenção crescendo cada vez mais, Paquistão e Israel, embora Israel não formalmente admita ter armas nucleares. Mas tem uma arma nova que tem ganho cada vez mais notoriedade e divulgação e que a Rússia hoje se destaca, que são os mísseis hipersônicos, mísseis de altíssima velocidade que os sistemas de defesa das marinhas e dos países, de uma maneira geral, têm hoje muita dificuldade de detectar e interceptar. Então, essa vantagem que a Rússia tem hoje, já tendo, inclusive, feito o teste de lançamento de mísseis hipersônicos a partir de submarino, é uma grande vantagem militar. Mas a Rússia não tem apenas armas nucleares e mísseis hipersônicos. A Rússia trabalha muito com isso aqui, ambiente cibernético.
Lembramos, ano passado, a questão do ataque de hackers russos, né? Não estou falando que foi do governo russo, de hackers russos, contra o sistema de abastecimento de combustível dentro dos Estados Unidos, né? Que parou a distribuição de combustível nos Estados Unidos, coisa muito séria. E aqui eu chamo a atenção para uma declaração do ministro da Defesa da Rússia, em 2015, que é claro em afirmar a importância justamente do que eu falei, das mídias sociais, do ambiente de internet, etc., como um novo campo de disputa de poder, ou seja, de usar esse novo ambiente para levar vantagem em relação a outros países. Vimos aí, então, a expressão do poder militar. Muito rapidamente, só esse slide aqui de expressão do poder econômico. Peço que vejam, essa é uma estimativa da FMI para 2021, né? Estados Unidos e China, de PIB nominal, e olhem onde está a Rússia. O PIB nominal da Rússia, estimado para 2021, muito parecido com o do Brasil, né? Eu acho que é importante a gente lembrar isso. A Rússia, uma grande potência militar, mas potência econômica média, né? Eu acho que é interessante a gente ver que, em termos de expressão do poder nacional, a diferença que existe entre o poder militar russo e a sua própria economia, muito dependente da questão da exportação ainda de petróleo, gás e armas, né? Armamentos, defesa de uma maneira geral. E aí, indo especificamente para uma análise da crise, né, que nós estamos passando em relação à Ucrânia, eu gosto de usar esse tipo de, né? Ou seja, estamos aí nessa disputa entre Rússia e Ucrânia, que eu vou falar a seguir, e eu escolhi esses outros 4 atores aqui para comentar um pouco sobre cada um deles. Em relação à Ucrânia, é importante nós lembrarmos, novamente, a questão de análise geopolítica, a geografia da Ucrânia. A Ucrânia é geograficamente muito próxima dos centros de poder da Rússia, muito próxima das principais cidades russas, geograficamente falando, né? Ou seja, olhando só o mapa, já dá para entender por que a Ucrânia passar para a OTAN é realmente uma ameaça militar para a Rússia. Então, em 1991, a Ucrânia se tornou independente da União Soviética, um ano importante. 2014 foi aquele ano onde o Yanukovych, que era o presidente da Rússia, da Ucrânia, ele, em novembro de 2013, ele se posicionou favoravelmente a um acordo com a Rússia, diferente de grande parte da população ucraniana, que queria uma aproximação maior da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN. Manifestações em janeiro e fevereiro de 2014. Em março de 2014, o Yanukovych foge do país. A Rússia, muito preocupada com a sua base naval de Sebastopol, que fica na Crimeia, sede da esquadra russa do Mar Negro, que a Rússia ela tinha leasing com a Ucrânia, ou seja, a Ucrânia cedia a base de Sebastopol para a Rússia em leasing, né? E a Rússia ficou muito preocupada, convenceu os habitantes da Crimeia, que são de maioria russa, de língua russa, falam russo, a fazer um plebiscito em março de 2014. Esse plebiscito, a sua maioria optou para se tornar independente da Ucrânia. Não houve guerra de conquista em relação à Crimeia, porque rapidamente o exército, as forças especiais russas desdobraram para a Crimeia. Vamos lembrar que já existia uma base naval russa na Crimeia, e rapidamente a Crimeia se tornou independente em março de 2014. Outro evento importante que vocês têm escutado muito na mídia são essas províncias do leste, né? Ou seja, essas 2 províncias aqui no leste da Ucrânia, região do Donbas, 2 províncias importantes da Ucrânia e que também de maioria de língua russa, muitos pró-Rússia, né? Se tornaram, digamos assim, atacar as forças legais ucranianas com apoio da Rússia. Não estou falando que o exército russo entrou efetivamente dentro do território da Ucrânia, e foi estabelecido ali uma linha, digamos assim, que em setembro de 2014 foi negociada com a participação da França, da Alemanha, lá em Minsk, capital da Bielorrússia, e essa linha de cessar-fogo, essa linha assim, separando as 2 províncias para a Ucrânia. Aqui eu chamo de atenção de uma coisa que acho relevante, é o seguinte: a Crimeia hoje é Rússia, mas essas 2 províncias do leste da Ucrânia não foram ainda reconhecidas pela Rússia, tá? Então, a situação em relação a essas 2 províncias é uma situação tensa. Inclusive, hoje tivemos notícias já de embates aí dos separatistas dessas 2 províncias com as forças ucranianas, que as forças ucranianas estão naquela fronteira
ali das províncias do leste, e, obviamente, que o exército russo está do outro lado, ou seja, está dentro do território russo. Então, eu vejo que essa crise, isso em 2014, pulamos para o momento atual. No momento atual, a Rússia, o presidente Putin se posicionou com relação à questão da possível entrada da Ucrânia na OTAN, se posicionou contrariamente, fez um grande movimento das tropas russas para a fronteira, não invadiu a Ucrânia, né, não houve conflito nenhum com a Ucrânia, a não ser no ambiente cibernético. É importante a gente lembrar que no ambiente cibernético toda hora temos conflito no ambiente cibernético, isso aí as pessoas às vezes esquecem. Para a Ucrânia, na minha avaliação, essa situação é uma situação muito difícil. Por quê? Com toda essa tensão que está acontecendo, moeda ucraniana desvalorizada, investimentos da Ucrânia sendo paralisados, empresas com dúvida se continuam investindo na Ucrânia. Ou seja, para a Ucrânia, essa tensão toda em relação a um possível conflito, a uma possível invasão russa, não é boa. Nós vimos aí o presidente Zelensky da Ucrânia várias vezes falando que toda essa tensão que o Ocidente está imprimindo, especialmente os Estados Unidos, anunciando que a invasão vai ser a qualquer momento, para a Ucrânia não é boa. Grande parte da população ucraniana deseja entrar para a União Europeia, né? Alguns desejam entrar para a OTAN, mas, como eu comentei com vocês, a Ucrânia entrar para a OTAN militarmente para a Rússia é inaceitável. Falando dos outros atores que estão envolvidos, em relação à China, essa aqui é uma fotografia agora, do dia 4 de fevereiro, quando o Putin visitou a China, eles estão trocando uma declaração conjunta, uma declaração extensa, com vários itens, e dentro dessa declaração conjunta, por exemplo, eles estão estreitando os laços entre os dois países. A China é o maior parceiro comercial da Rússia, a Rússia é um grande fornecedor de petróleo e gás para a China e de armamentos, mas eu confesso que tenho umas dúvidas se essa aliança de momento, essa parceria de momento entre Rússia e China dura muito tempo, porque aí, novamente, recorrendo à geografia e à história, sabemos que a Rússia e a China possuem fronteira, né? E aí olhando para a história, já ocorreram alguns conflitos de fronteira que foram aproveitados pelo Kissinger e pelo Nixon, né? Vocês lembram, em 71, aquela visita que o Kissinger fez, depois o Nixon foi em 72, ou seja, quando a comunidade internacional passou, por influência dos Estados Unidos, trocou Taiwan, né, pela China, pela República Popular da China, porque o interesse dos Estados Unidos naquele momento era aquela história de trazer a China para a influência dos Estados Unidos contra a União Soviética. E o que nós estamos vendo agora é o contrário. Naquela época era isso, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Naquela época a China era inimiga da União Soviética, os Estados Unidos mudou o seu posicionamento em relação à China e se aproximou da China. E agora nós estamos China e Rússia, uma parceria de conveniência, de momento, mas que os geopolíticos eles pensam muito sobre essas questões de fronteira, de história, etc., e levam muito em consideração. Não dá para a gente dizer que essa parceria entre China e Rússia dura para sempre. Eu não acredito muito nessa correlação que alguns fizeram, de que a China falou para o Putin para não atacar. Na verdade, não interessa para a China um conflito ali naquela região. A China é um parceiro importante da Ucrânia, né? Aliás, é o maior parceiro econômico da Ucrânia é a China. A China tem investimentos ali naquela região e não interessa para a China um conflito ali naquela região da Ucrânia ou coisa do tipo. Outro ator importante que trago aqui para vocês, o presidente Macron, né? Sabemos que o presidente Macron hoje está na presidência temporária da União Europeia, 6 meses de presidência. O presidente Macron tem eleições gerais agora em abril. Ele, obviamente, quer se apresentar aí com uma nova liderança da Europa, né? Temos aí as outras lideranças da Europa bastante enfraquecidas por motivos diversos, o Macron tentando se posicionar. Lembrando que dentro da União Europeia, a França é o único país membro permanente do Conselho de Segurança, já que o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, o presidente Macron tentando assumir esse papel de liderança na região. E aí é interessante, eu trouxe aqui, né, eu escrevi para lembrar de falar com vocês, de que quando, em 2019, ocorreu aquela reunião do G7 lá na França, uma das propostas do Trump, na época, era que
a Rússia fosse trazida, isso é bem interessante, gente, que a Rússia fosse trazida de volta para o G8. Por quê? Porque Trump e seus aliados, os seus assessores, entenderam de que essa aliança, essa união de Rússia com a China é muito prejudicial para o Ocidente, para a OTAN. E o Macron foi favorável. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que, na época, o Macron teve um certo alinhamento com o Trump com relação à ideia de trazer novamente a Rússia para a formação de um G8, se distanciando da China. Isso é muito interessante, a gente deveria ter em mente. Aí vamos para a Alemanha. A Alemanha é um ator muito importante nessa crise, para a gente entender, por vários motivos. A Alemanha ela é muito dependente do gás russo. Vocês que acompanham a situação viram que a Alemanha, por exemplo, se negou a mandar armas para a Ucrânia, o posicionamento do chanceler era um posicionamento de paz, etc., não falando explicitamente mal da Rússia. E a gente tem que lembrar que a questão do gasoduto do Nord Stream 2, que está parado, ainda não está operacional, ele está pronto, mas não está operacional, é uma questão importantíssima. E antes de ir estar com o presidente Putin, o Olaf Scholz, que é o novo chanceler da Alemanha, que assumiu o poder na Alemanha em dezembro, está aí há poucas semanas aí no poder da Alemanha, o Olaf Scholz ele esteve com o Biden na Casa Branca. E o que me chamou muita atenção nesse encontro do Olaf Scholz com o Biden é que, na entrevista de imprensa, numa pergunta, o Biden ele foi explícito. E ele disse que, se a Rússia invadisse a Ucrânia, uma das medidas seria o fechamento para sempre do Nord Stream 2. Aquilo me chamou muita atenção porque ele, presidente dos Estados Unidos, falando de um gasoduto que liga a Rússia à Alemanha. Então, eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça, ou seja, os interesses dos Estados Unidos de cortar essas relações entre Alemanha e Rússia. Vamos lembrar que a Alemanha é a maior economia da Europa, é a quarta economia do planeta, quarto maior PIB do planeta. A Alemanha é um país industrial, um país com muita tecnologia e um grande parceiro da Rússia, né? E essa dependência da Alemanha em relação à Rússia, comercialmente falando, e principalmente em relação à energia, o Biden querendo cortar essa dependência. E tem um detalhe também interessante, que os alemães estão bastante mobilizados em relação a isso, que o ex-chanceler Gerhard Schröder, antes da Merkel, foi chanceler na Alemanha antes da Merkel, que é do partido do Olaf Scholz, né, o Partido Social Democrata. O Schröder ele é do board de duas empresas de energia russas, tanto da Rosneft, e agora foi anunciado recentemente que ele foi aceito para o board da Gazprom, a gigante de gás russo. Ou seja, interesses de um político muito influente da Alemanha junto à Rússia. Ele é muito amigo do Putin. Esse assunto é um assunto explosivo lá na Alemanha, várias mídias e repórteres e analistas falando sobre essa questão, que deixa a Alemanha numa situação difícil. E também coloquei aqui também que achei um fato interessante, eu não sei se vocês lembram, o comandante da Marinha da Alemanha, o ex-comandante da Marinha Alemã, em janeiro, na Índia, ele fez uma declaração quase que como dizendo que a Crimeia não tem mais jeito, que a Crimeia já é da Rússia, que tem que entender a posição do Putin. Aquilo também me chamou bastante atenção, ou seja, o comandante da Marinha da Alemanha, na Índia, sendo mais ou menos alinhado, digamos assim, entendendo a preocupação do Putin em relação à Ucrânia não se tornar da OTAN, mostrando que dentro da Alemanha a elite alemã está dividida, porque a chanceler, a nova ministra de Relações Exteriores da Alemanha, que é do Partido Verde, é totalmente contrária à Rússia, tem uma posição em termos de relacionamento com a Rússia totalmente diferente do Olaf Scholz, por exemplo, e muito mais ainda do Gerhard Schröder. Então, a Alemanha é um ator que a gente tem que ficar de olho, muitos interesses econômicos com a Rússia, muita ligação com a Rússia, e é um país dentro da OTAN, um país que faz parte da OTAN, que efetivamente não quer saber de confusão com a Rússia. E aí viemos para os Estados Unidos, né? Eu jogo lá para trás, o único encontro que o Biden teve com a Rússia presencialmente foi em junho de 2021,
na primeira viagem que o Biden fez pela Europa, reunião do G7, reunião com a OTAN, e ele esteve com o presidente Putin lá em Genebra, frente a frente, e naquela época, um dos assuntos mais importantes, na verdade, era até os ataques de hackers a infraestruturas críticas dos Estados Unidos, né? Esse foi um dos pontos mais relevantes dessa reunião entre o Putin e o Biden, lá atrás, em junho de 2021. Essa aqui é uma fotografia da reunião dos dois secretários, dos dois ministros de Relações Exteriores, né, tanto dos Estados Unidos como da Rússia, em Genebra, em 21 de janeiro, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês a alguns pontos. Primeiro, lembrar que a prioridade dos Estados Unidos, a prioridade estratégica dos Estados Unidos é a China. Os Estados Unidos já entenderam que a grande ameaça para os Estados Unidos, se manter como potência, como primeiro lugar na potência, é a China. O Obama falou isso em 2011, veio com o termo do mudança do pivô para a Ásia, foi em 2011, lá na Austrália, lá no parlamento australiano, e todos aqui acompanhamos o movimento de saída do Iraque, dos Estados Unidos, agora, no ano passado, a saída do Afeganistão, ou seja, dando realmente prioridade para a questão de conter a China, né? A China como grande ameaça. Só que a saída do Afeganistão no ano passado, da maneira como foi feita, acho que todos se recordam daquelas cenas do aeroporto de Cabul, de pessoas se pendurando nos aviões, aquelas cenas, a maneira como foi feita a saída dos Estados Unidos, ela foi muito negativa para a imagem do Biden, né? Inclusive sofreu críticas de muitos militares, a maneira como foi feita a saída dos Estados Unidos em agosto. E logo em seguida, em setembro, os Estados Unidos acertam um acordo com o Reino Unido e com a Austrália para fornecer à Austrália um submarino de propulsão nuclear e cancelando, né, a Austrália cancelando um acordo bilionário com a França, né? Na época, o embaixador francês dos Estados Unidos foi chamado, ou seja, o clima entre França e Estados Unidos ficou muito ruim e por ocasião desse evento da AUKUS. E aí, por isso que eu coloquei aqui relacionamento com a Europa, é muito importante a gente entender que, na minha avaliação, essa postura, assim, esse afã dos Estados Unidos em relação à questão da Ucrânia, né, todos os dias falando que vai invadir, tem muito a ver com mostrar presença, mostrar interesse, mostrar preocupação dos Estados Unidos em proteger a Europa, etc. Porque duas coisas. Primeiro, como falei, os eventos da saída do Afeganistão, como foi, o evento da AUKUS, que prejudicou muito a indústria de defesa francesa, e a questão do relacionamento com a Europa Ocidental, com a Europa, a OTAN, de uma maneira geral, especialmente com a Alemanha, como eu comentei anteriormente. E aí tem um detalhezinho, esse ano, agora no primeiro semestre, sai a nova estratégia da OTAN, e os americanos estão muito firmes junto aos demais membros da OTAN para que nessa estratégia da OTAN conste claramente a China como uma ameaça à OTAN. Os países da Europa resistem muito a isso, né? Querem manter a Rússia como principal ameaça, como grande ameaça, e os Estados Unidos da OTAN, que sai agora em junho, na próxima reunião que vai acontecer na Espanha, querendo colocar a China nessa questão. Então, eu vejo um pouco desse afã dos Estados Unidos de valorizar tanto essa questão, de dizer que o ataque vai ser amanhã, de que a qualquer momento a Rússia, para tentar mostrar interesse com a Europa, comprometimento com a Europa, mas por exemplo, os Estados Unidos não desdobraram tropas para dentro da Ucrânia. Os Estados Unidos forneceram algumas armas para a Ucrânia, forneceram dinheiro para a Ucrânia, desdobraram tropas para países da OTAN, né? Não foi feito nenhum grande movimento de tropas, por exemplo, para dentro da Ucrânia. E só para mais um exemplo, os grupos de batalha de porta-aviões americanos que estão operando lá na Ásia, lá no Pacífico Ocidental, cada grupo de batalha desse nucleado num porta-aviões tem mais de 7 mil militares. Então, só o desdobramento de tropas, né, esse desdobramento de tropas que nós temos ouvido para a Polônia, para a Romênia, etc., na minha avaliação, tem muito jogo de cena, muito jogo assim para tentar mostrar para a Europa comprometimento dos Estados Unidos, etc. E a gente também não pode esquecer que os Estados Unidos têm eleições de midterm em novembro, e os democratas estão bastante preocupados. As últimas prévias, digamos assim, as pesquisas de opinião mostram queda da popularidade do presidente Biden, e os democratas estão realmente preocupados. Então, o Biden precisa mostrar
uma postura de força, precisa mostrar dureza nas negociações. Essa é uma questão também que eu considero relevante para a gente não esquecer nessa análise. Em relação ao grande ator nessa questão, na minha posição, do que eu entendo, a Rússia é o grande ator. E aí eu trouxe aqui algumas questões para a gente refletir. Primeiro, a Rússia querendo se manter como um protagonista no sistema internacional. Lembram que eu mostrei para vocês que a Rússia ainda é uma grande potência militar, mas não é uma grande potência econômica. A Rússia não é uma grande potência econômica. Embora seja o maior país territorialmente, a Rússia tem 150 milhões de habitantes. Tem menos, a população da Rússia é menor que a do Brasil, inclusive até com índices demográficos péssimos, a Rússia de uma maneira geral. O Putin, o presidente da Rússia, ele quer se manter no poder, ele quer mostrar força, né? E assim, para a sua população mesmo, né? Ele quer continuar. A mudança da Constituição russa vai permitir que o Putin fique até 2036. Os elementos de força da Rússia: petróleo e gás, indústria de defesa, tecnologia, logicamente, né? E a grande preocupação da Rússia, e eu falo isso até porque alguns falaram da Rússia eventualmente desdobrar forças para a Venezuela, uma forma de, ou Cuba, numa forma de pressionar os Estados Unidos. Eu vi isso aí com um certo ceticismo. Há uma relação do Ministério da Defesa da Rússia com a Venezuela em termos de fornecimento de arma, manutenção de alguns sistemas, mas vi com pouca chance de acontecer um desdobramento de forças, uma nova crise dos mísseis de Cuba. Eu não acredito que a prioridade para a Rússia é a manutenção do seu entorno estratégico. É que a Ucrânia não entre para a OTAN, é que a Geórgia não entre para a OTAN, ou seja, manter a Bielorrússia forte, manter a Bielorrússia aí alinhada à Rússia, né, fazendo ali um certo tampão em relação à OTAN. E eu avalio que o Putin possa ter escolhido esse momento por alguns fatores. Alguns deles, a relativa fraqueza diplomática, de postura internacional dos Estados Unidos, né? A questão também dessa certa desorganização da Europa com a saída, depois da saída do Reino Unido da União Europeia, a mudança de governo da Alemanha, ou seja, alguns elementos aqui da Europa, a própria questão do AUKUS, que deixou a França bastante insatisfeita com os Estados Unidos por ter perdido aí um negócio bilionário de submarinos, ou seja, alguns elementos que podem ter levado ao Putin a tomar essa decisão de dar essa pressão, digamos assim, na OTAN e nos países aliados, de uma maneira geral, em relação à Ucrânia. Já partindo para as considerações finais, para a gente poder entrar na parte de debate, que eu acho importante, né, para a gente conversar e tentar responder algumas perguntas, eu acho que, estrategicamente, a invasão da Ucrânia é muito ruim para a Rússia. Eu falo sempre isso para os meus alunos, nós temos que pensar sempre no dia seguinte, né? Ou seja, falar de invadir, ok, capacidade militar, a Rússia, obviamente, possui capacidade militar para invadir a Ucrânia, mas uma coisa é invadir, outra coisa é ficar. Invadir a Ucrânia toda, a Ucrânia não é um país qualquer, país que tem forças armadas, ou seja, obviamente, isso teria um custo para a Rússia muito grande, não apenas militar, mas também econômico, porque as sanções econômicas viriam, a pressão internacional viria, a Rússia ficaria, digamos assim, com a sua imagem na comunidade internacional se invadisse a Ucrânia como um todo. Obviamente, já saiu várias declarações da OTAN, dos Estados Unidos. Se, por acaso, a Rússia invadir a Ucrânia, a OTAN não vai atacar a Rússia. Então, não vai ser por isso que vamos ter uma guerra, né? Até o momento que eu vi todas as declarações, caso o Putin resolva invadir a Ucrânia como um todo, que eu não acredito, a OTAN já disse que não vai sair em socorro da Ucrânia, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. O que vai acontecer são sanções econômicas e coisas do tipo. E, obviamente, gente, a Rússia não é louca, né, de atacar a OTAN. Então, assim, toda essa mobilização, por isso que eu comentei que eu acho que essa mobilização de tropas dos Estados Unidos para alguns países da OTAN é um pouco de jogo, né, de mídia, jogo de narrativa, né, para tentar ficar bem na foto, digamos assim, usando uma expressão aí atual. Mas a Rússia não tem cabimento a Rússia atacar um país da OTAN, levando em consideração que na OTAN tem os Estados Unidos, tem Reino Unido, tem França, tem Alemanha, ou seja, não me parece razoável a Rússia sequer imaginar a possibilidade de atacar um país da OTAN.
Agora, uma alternativa, que eu já tenho falado muitas vezes lá no meu podcast, né, os meus alunos que escutam o meu podcast sabem disso, seria duas províncias do leste que eu comentei com vocês, e o Putin desdobrar algumas forças, algumas tropas russas para dentro desses dois novos países reconhecidos pela Rússia, para garantir, digamos assim, a integridade da população desses dois novos países reconhecidos. A situação hoje, a Assembleia, a Duma, o parlamento russo, já fez essa proposta, a proposta foi para o Putin e está na mesa do Putin, né, para decidir ou não. O problema dessa decisão de reconhecer formalmente as duas províncias do leste é que, na minha avaliação, lógico, a Rússia vai abrir mão de qualquer possibilidade de conquistar corações e mentes da Ucrânia para sempre. Porque o melhor cenário para a Rússia seria a Ucrânia estar do lado da Rússia, como é o caso da Bielorrússia. Ou seja, que o governo ucraniano, que a maioria da população da Ucrânia, não quisesse entrar para a OTAN, não quisesse entrar para a União Europeia e estivesse satisfeita de ficar dentro, digamos assim, do arco de influência da Rússia. Esse era o melhor dos mundos. Só que talvez o Putin, que é talvez um dos líderes mais cerebrais do mundo atualmente, ele e o Xi Jinping, extremamente preparados, né? Todos sabemos aí da história do Putin, KGB, etc., 20 anos no poder na Rússia. O Putin pode ter chegado à conclusão de que isso não vai acontecer, ou seja, que ele já perdeu a Ucrânia, né? Ou seja, não tem mais chance dele conquistar corações e mentes da Ucrânia, talvez. E aí pode ser que uma das possibilidades seja essa, dele reconhecer as duas províncias do leste e desdobrar tropas para lá. A questão, eu acho que o Putin já alcançou um de seus objetivos, que é mostrar a força da Rússia, mostrar que a Rússia é um protagonista do sistema internacional, né? Vejo a quantidade de líderes internacionais que foram lá, né, conversar com o Putin, é uma coisa impressionante, né, dando aquela impressão realmente assim de foram falar com o chefe, né, foram falar lá com o Putin, ou seja, dando prestígio para o Putin. Acho que isso aí foi um dos objetivos dele, já foi alcançado. Essa crise, ela reforça a importância da guerra de informações, da questão da guerra, do controle da narrativa, né, da guerra informacional, muito importante, né, e cada vez mais importante nesse século XXI, em função dessa conexão global, internet, etc. E também me chama muita atenção, e acho que isso é importante da gente compartilhar, como que o poder militar de um Estado ainda é relevante nesse equilíbrio de poder entre as forças. Por que os países, para serem potência, para serem reconhecidos efetivamente, para serem respeitados, precisam de forças armadas proporcionais ao tamanho do seu país? Vimos ali, já mostrei para vocês, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, todos nucleares, todos com armas nucleares, todos com submarinos balísticos que lançam mísseis nucleares, já disputando no espaço, né, disputas lá no espaço. Ou seja, não adianta. Para você ser respeitado no sistema internacional, não adianta apenas ter o soft power, ter a diplomacia. Tem que ter o hard power. E eu acho, finalizando, eu acho que a gente não pode perder de vista duas situações. A situação em Taiwan e a situação do Irã. A questão do programa nuclear iraniano, que está sendo negociado lá em Viena, ver se voltam para o acordo que o Trump saiu em 2018, foi costurado pelo Obama, né? São duas crises, essas sim, eu estou bastante preocupado, porque se o Irã chegar muito próximo de ter a bomba, por exemplo, Israel vai tomar alguma iniciativa, fica a dúvida de qual será a resposta dos Estados Unidos, se os Estados Unidos vão atacar o Irã juntamente com Israel para evitar que o Irã tenha arma nuclear, e a questão de Taiwan, que, na minha avaliação, é a principal crise do sistema internacional hoje, porque pressiona, porque a China já disse que Taiwan é uma província, né, chinesa e quer efetivamente retomar Taiwan para a influência para dentro da China. E como é que a China vai fazer isso? Como é que um presidente chinês vai trazer novamente Taiwan? Então, essas duas crises, Taiwan e Irã, são duas crises que eu sugiro bastante a atenção de todos. Então, com isso, eu sei que passei um pouquinho da hora que eu tinha prometido para o Lonardelli, né? Desculpe, Lonardelli, mas realmente o assunto ele é muito vasto, né? Eu tentei me ater aos 30 minutos que eu tinha combinado com você, acho que eu passei um pouquinho, né? Mas me coloco aí à disposição nessa fase de debates aí. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido
Leonardo, realmente você nos abrilhantou com uma aula magna sobre esse. Queria lhe dar os parabéns e queria abrir agora para o período das perguntas, onde vou pedir ao companheiro Luciano Lonardelli que coordene, mas queria fazer um pedido aqui a todos aqueles que forem usar da palavra, que sejam bem objetivos na sua pergunta ao nosso querido Leonardo Matos, porque às vezes as pessoas vão fazer uma pergunta e fazem uma palestra também. Sei que muitos são profundos conhecedores do assunto, mas até para dar tempo àqueles que queiram fazer uma pergunta. Então, eu vou iniciar com a primeira pergunta, lhe parabenizando novamente pela brilhante aula, mas uma pergunta: aonde que o Brasil, na sua visão, não só nessa questão econômica, militar, mas principalmente com essa visita do nosso presidente à Ucrânia, dentro do seu sentimento, apesar de ser toda uma estratégia de marketing, mas se caso viesse aqui, o senhor acreditaria que, de alguma forma, o Brasil seria, de alguma forma, A ou B, alguma solidariedade militar nessa questão? Porque o Brasil, de alguma forma, pelo que a gente lê a história, ele está sempre entrando em ajudar, em colocar, mas aí tem muita questão de petróleo, de gás, aos interesses econômicos, também o Brasil subsidia economicamente aquela região, principalmente com os commodities brasileiros. Qual a sua opinião, professor? Robert, é uma questão, obviamente, muito complexa. A gente tem que lembrar essa questão da Rússia. A Rússia, como eu tentei apresentar, não é um país qualquer. A Rússia é um país, uma das maiores do planeta, alta tecnologia. O Brasil faz parte, junto com a Rússia, China, Índia e África do Sul, dos BRICS, né? Ou seja, o Brasil tem excelentes relações com a Rússia, nós não temos problemas diplomáticos com a Rússia, nós temos relações muito boas, e existem alguns elementos que eu acho que são importantes para a gente lembrar aqui. Primeiro, nossa balança comercial com a Rússia é bastante negativa, ou seja, nós temos que reverter essa questão da nossa balança comercial com a Rússia, que a Rússia não está dentro dos 10 maiores parceiros comerciais do Brasil, por exemplo, mesmo sendo um país de 150 milhões de habitantes, etc., mas a Rússia não está entre os 10 maiores parceiros comerciais do Brasil. E tem dois elementos que eu acho relevantes. O primeiro deles é a questão dos fertilizantes. O Brasil, se você for consultar, você vai ver que na pauta de importações do Brasil, o maior item é fertilizantes e adubos. O Brasil importou só em 2021, acho que quase 14 bilhões de dólares em fertilizantes e adubos. E a Rússia é o maior fornecedor para o Brasil. A Rússia, acho que são quase 30% desse valor. E mais um bom percentual, a Bielorrússia, que está ali colado com a Rússia. Essa questão dos fertilizantes é uma questão estratégica. Só para você ver, Robert, como essa questão ela é estratégica, a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, ela não conseguiu ir na comitiva do presidente Bolsonaro, porque ela pegou Covid na semana passada e o protocolo russo que tinha que fazer exames, vários exames, etc. Mas hoje ela está no Irã. Por quê? Adubos e fertilizantes. Ou seja, a questão dos fertilizantes, dos adubos, é uma questão estratégica. De novo, nós estamos falando de 14 bilhões de dólares que o Brasil comprou no passado e importou de vários países, né? E o maior fornecedor foi a Rússia. Então, acho que esse é um elemento importante. E um outro elemento importante é a questão da indústria de defesa. A Rússia, segunda maior potência militar do planeta, com muita tecnologia de defesa, com certeza tem algumas coisas na Rússia que interessam à defesa brasileira. Realmente eu não sei, já me perguntaram muito se eu sabia. Eu gosto muito de separar o fato de eu ser amigo de muitos colegas, muitos almirantes, etc., mas eu não faço esse tipo de pergunta até para não entrar em questões sigilosas, né? Ou seja, essas negociações de armas, de tecnologia de ponta, na área cripto, por exemplo, na área de cyber, por exemplo, são coisas realmente que têm que ser tratadas, portas fechadas. Realmente não tenho essa informação. Mas eu destaco esses dois elementos, esses três elementos. Balança comercial muito negativa com a Rússia, a questão dos fertilizantes e a questão da defesa. O Brasil tem relações históricas com a Europa, com os Estados Unidos, mas, novamente, como eu falei, eu não acredito que vai haver um conflito entre a OTAN e a Rússia. Eu não acredito que isso vai acontecer. Não faz sentido. Nós estamos falando de países nucleares. Seria uma coisa assim absurda. Não estamos mais na Segunda Guerra Mundial. A gente tem uma tendência, né, não sei se pelos filmes, né, pelo cinema, a gente tem uma tendência de pensar em guerra, a gente lembra logo da Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que isso aí esquece. Isso não vai acontecer, até porque nós estamos falando
de países nucleares. Então, essa questão do Brasil mandar tropas não vai acontecer porque não é o caso. Eu acho que, em termos de posicionamento, eu acho que o Brasil está se posicionando, é uma crise europeia, uma crise ali entre a Rússia, Ucrânia, OTAN, e que o Brasil, agora, o nosso chanceler França, comentou de que o Brasil incentiva, como sempre, aliás, historicamente, é uma tradição do Brasil, uma solução diplomática, uma solução pacífica, e eu acho que é meio por aí. O convite para o presidente foi feito no ano passado, e aí até aquela questão, se ele não aceitasse, alguns iam dizer que ele ficou com medo, que ele não quis ir, etc. Como ele aceitou, falam mal porque ele aceitou. Então, assim, aí entra também, infelizmente, a questão do jogo político, ano de eleição, né? Então, infelizmente, aí entra naquilo mesmo que você comentou. Hoje em dia, a questão das fontes, né? A gente tem que duvidar, às vezes, do posicionamento de alguns profissionais da imprensa, porque a gente não sabe se aquele posicionamento está contaminado com a questão aí de opções ideológicas em função das eleições. Tá bom, obrigado, Leonardo. Lunardelli. Eu acho que o José queria fazer uma pergunta. José ou José? Não. José, pode falar? Ele pode abrir o microfone dele, está aberto para ele abrir. José, pode abrir o seu microfone aí. Ele fez a pergunta no chat, Luciano. Mas eu... Boa noite, senhores e senhoras. Minha pergunta, qual você acha que o impacto geopolítico da reunião desta semana entre o presidente Bolsonaro e o presidente Putin, particularmente considerando que o presidente Bolsonaro ainda não se encontrou com o presidente Biden? Obrigado pela sua pergunta. Como eu falei, né, eu acho que o presidente Bolsonaro ele foi convidado pelo presidente Putin, né, para visitar a Rússia. O Brasil faz parte dos BRICS, né, junto com Rússia, China, Índia e África do Sul. E, com relação a ele não foi visitar o Biden, eu não tenho informação de que o presidente Bolsonaro tenha sido convidado para visitar os Estados Unidos pelo presidente Biden, que é a falta de uma estratégia dos Estados Unidos para a América Latina. Eu acho isso aí importante. Os Estados Unidos, na minha avaliação, eu já tenho tido a oportunidade de conversar com alguns amigos americanos, os Estados Unidos estão muito preocupados em conter a China lá na Ásia, ou seja, muito preocupados com o Japão, Coreia do Sul, mesmo Vietnã, Índia, ou seja, Austrália, tentando ali cercar a China de uma maneira geral, e estão esquecendo aqui da América Latina. A China já é o maior parceiro comercial da maior parte dos países. Agora mesmo, o presidente da Argentina foi à China, esteve lá na abertura dos Jogos Olímpicos em Pequim, fechou acordo com a China para entrar no Belt and Road. A China já confirmou o financiamento da 4ª usina nuclear argentina. A China já possui, na Patagônia Argentina, uma estação de controle de satélites, por exemplo. E os Estados Unidos? Não vai fazer nada? Né? Então, eu acho que os Estados Unidos precisam ser mais proativos com relação a uma região que, historicamente, eles sempre foram muito proativos, mas estão muito preocupados em conter a China lá, esquecendo dos seus próprios vizinhos aqui. Os Estados Unidos está com um problema seríssimo de migração América Central, via México. Os Estados Unidos está com um problema seríssimo no Caribe, o Haiti. Toda hora dá problema no Haiti. Aqui na América do Sul, não preciso dizer, ou seja, a presença dos Estados Unidos aqui na América do Sul muito pequena. O próprio orçamento de defesa dos Estados Unidos para o Comando Sul, que é o comando responsável pela área do América do Sul, é um dos menores, né? Ele só não perde para o Comando da África. Então, acho que os Estados Unidos precisa, efetivamente, né, pensar geopoliticamente e olhar o seu entorno estratégico. Acho que os Estados Unidos não está olhando o seu entorno estratégico, deveria investir mais no Brasil. O Brasil, gente, a balança comercial, o Brasil tem uma balança comercial com a China superavitária. Nós exportamos 3 vezes mais para a China do que para os Estados Unidos. 3 vezes mais. A balança comercial com a China ela é superavitária e, em relação aos Estados Unidos, ela é deficitária. Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que o presidente Biden deveria, sim, estar preocupado com isso, deveria convidar o presidente Bolsonaro e deveria ter uma estratégia
específica para a América Latina. Aliás, um detalhe importante, até complementando a sua pergunta e a anterior, do Robert, o Brasil é o maior parceiro comercial da Rússia na América Latina toda. Não é Venezuela, não é México. O Brasil é o maior parceiro comercial da Rússia. O Putin fez o certo, convidou o presidente do país com quem ele tem mais relações econômicas, a maior população da América Latina, a maior economia da América Latina. O Putin viu geopoliticamente. Gente, o Putin é um cara cerebral, é um cara que estuda isso, é um cara extremamente preparado. Ele foi lá e convidou o Bolsonaro, e o Bolsonaro aceitou. O Biden é que precisa convidar o Bolsonaro. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer? Por aqui, eu não... Alguém levantou a mão? Quem levantou? Rafael. Rafael, por favor, pode. Estou tentando ver aqui. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado pela apresentação. Parabéns também. Eu queria fazer duas questões, se me permite. A primeira é em relação a Taiwan. Eu sei que não é o escopo da apresentação em si, mas como essa questão da Ucrânia pode ensinar ao Ocidente o que poderia ensinar ao Ocidente o que poderia acontecer com Taiwan. Eu sei que são contextos diferentes, mas Taiwan sofre, de certa forma, do mesmo problema que é a Ucrânia, de certa forma, apesar dos contextos diferentes. E como o Ocidente poderia lidar com essa questão no futuro. Poderia ensinar, né, essa questão. Enfim. E a outra questão é os países, as principais lideranças da Europa e os próprios Estados Unidos têm sofrido com questões internas, né? Esse ano é ano de eleição, tanto nos Estados Unidos quanto na França, e o Boris Johnson está tendo muitos problemas internos. Então, você acha, na sua opinião, que essa questão da Ucrânia chamou muita atenção para esses países, mais por questões geopolíticas ou questões internas? Essas são as minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, Rafael. Me permita começar pela segunda, né? Eu acho que realmente o mundo está passando por um momento bastante tumultuado. Tivemos aí 2 anos muito ruins em função da pandemia, 2020, 2021, com impactos não apenas, obviamente, que é o mais importante, lógico, são as vidas perdidas, né? Mas a questão da economia também, de vários países bastante afetada. Isso deu um certo desarranjo, assim, uma certa desarrumação do cenário internacional, e você está muito certo. Esse ano é um ano que tem várias coisas acontecendo, como eu falei, temos governo novo na Alemanha, temos eleições gerais na França em abril, temos essa confusão toda em cima do Boris Johnson, que inclusive membros do partido dele querem a cabeça do Boris Johnson, ou seja, querem tirar o Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido, ou seja, o Reino Unido também com problemas. E uma questão, hoje mesmo, né, saiu a notícia da retirada das tropas francesas do Mali, ou seja, a França meio que abrindo mão da sua postura histórica em relação às suas ex-colônias, ali no Sahel, ali na África, o que eu acho perigosíssimo, e o aumento da presença de mercenários russos ali naqueles países. É uma questão que eu acho perigosíssima, e a França meio que está me parecendo que desistiu um pouco, a situação do Mali muito ruim, né? Teve um golpe de Estado, etc., e a junta militar que assumiu o Mali, ela está usando os mercenários daquele grupo russo, né, para proteger e para atacar as milícias jihadistas. Mas por que isso é importante? Porque, ano passado, o número de imigrantes que cruzaram o Mediterrâneo quintuplicou. Né? 200, se não me engano, estou na cabeça aqui, 200 mil, 250 mil imigrantes cruzaram em direção à Europa. Isso dá uma pressão na Europa, dentro dos países, nacionalismo dos países, etc., é bastante complicado. Então, você tem razão, não dá para a gente dizer que a questão da Ucrânia, eu diria que essa questão de toda essa mobilização tem, sim, alguns elementos, como eu falei, ou seja, o Macron ele precisa mostrar força, né? Ele tem candidatos, inclusive, da direita, aí, bastante fortes aí para competir com ele agora em abril, então o Macron precisa mostrar a postura de liderança na França, né? A postura de força. O Boris Johnson está bastante desacreditado no Reino Unido, então precisa falar mal da Rússia para ver se esquecem o problema dele no Reino Unido, isso aí você analisou corretamente.
né? E os Estados Unidos, então, nem se fala, né? Temos eleições em novembro, o Biden está com 41% de aprovação, né? Ou seja, tinha 56, 58 em fevereiro do ano passado, agora está com 41%. O Biden passando por uma situação aí em termos de legitimidade, ou seja, em termos assim de pesquisa, está mal, e em novembro temos eleições nos Estados Unidos. Então, essa questão é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que tem influência, sim, né? Não estou dizendo que foi por isso, mas eu acho que todo esse alvoroço, né, tem alguma relação com essa questão de querer mesmo mostrar para o seu público interno. É aquela velha relação entre questões internas e questões externas. A questão de Taiwan ela é diferente e complexa, porque a questão de Taiwan é o seguinte: a China ela sempre declarou que Taiwan é uma província rebelde. Essa é a complexidade da questão de Taiwan. E vários dirigentes chineses repetem toda hora de que a situação da China, de Taiwan é uma província rebelde. Ou seja, a ansiedade que aumenta é o seguinte: Taiwan não é Hong Kong. Taiwan é uma ilha, como todos sabemos, 23 milhões de habitantes, tem exército, tem força armada. Não é fácil invadir Taiwan. Como é que a China vai trazer Taiwan novamente? Né? E aí, tentando responder a sua pergunta de $1 bilhão, né? Como o Ocidente se posicionar em relação a isso, é muito complicado. Porque, a princípio, uma ideia seria o seguinte, que é mais ou menos o que os Estados Unidos, o Japão um pouquinho, está tentando fazer. Ou seja, aumentar a capacidade de defesa de Taiwan. Mas só que esse aumento da capacidade de defesa de Taiwan para, digamos assim, dissuadir um ataque chinês é algo difícil, né? Porque a própria China também não gosta disso, né? Ou seja, vai acirrar a relação da China com esses países, os países que estão, de uma certa forma, ajudando Taiwan. Eu acho que a situação de Taiwan é a grande questão do século XXI. O que vai acontecer exatamente, quando que a China vai atacar, se a China efetivamente vai atacar, porque existem vários documentos chineses aí, o tal do 2049, né, quando a República Popular da China vai completar 100 anos, e aí como é que fica a situação de Taiwan? É realmente muito difícil, 23 milhões de habitantes, os taiwaneses não querem se juntar à China, né, e como é que vai fazer? A única maneira que eu vejo do Ocidente é tentar, de uma certa forma, ajudar as Forças Armadas taiwanesas a se estruturar, a estarem melhor preparados para evitar um ataque chinês. Eu não vejo outra forma. Obrigado, Rafael. Nosso companheiro Cláudio da Cunha Vale, e, na sequência, o comandante Rodrigues também tem uma pergunta a fazer. Caro Leonardo, primeiro, parabéns pela palestra, pela fala, foi um aprendizado muito grande, mas eu gostaria de entender o seguinte: hoje, a força nuclear é uma forma de você ameaçar e acabar com o mundo, ou vai ser uma forma de você crescer as energias nos países para desenvolvimento das nossas comunidades? Obrigado, excelente pergunta, né? Saiu, inclusive, agora, essa semana, não, semana passada, né? O Macron, acho que foi quinta-feira, ele um grande projeto aí de construção de novas usinas nucleares lá na França, né? Manobrando aí com todo o leme, né? Como a gente fala na Marinha, em direção à energia nuclear. Já temos visto vários projetos de construção de usinas nucleares. A Rússia está construindo usina nuclear na Turquia, tem projeto na Arábia Saudita, ou seja, realmente, Emirados Árabes Unidos, né, muita gente não sabe disso, mas Emirados Árabes Unidos, o primeiro país árabe a ter uma usina nuclear. Ou seja, nós estamos vendo realmente um movimento nesse sentido, a França tem puxado muito nesse sentido, mas eu acho que são coisas distintas. Eu acho que a questão da arma nuclear é, digamos assim, aquele porrete, né, aquele porrete assim, atrás da porta de casa, e que todo mundo sabe que você tem, e não vai ser usado, que se for usado vai ser uma hecatombe, mas o fato de você ter te dá um poder, né, dissuasório, um respeito diferente, na minha avaliação. Então, eu vejo muito o fato de ter arma nuclear. Veja a Índia, né? A Índia desenvolveu arma nuclear depois, né, do Tratado de Não Proliferação. O Paquistão acabou desenvolvendo arma nuclear por causa da Índia, né? Pela Índia ter desenvolvido. Vimos aí a Israel desenvolvendo arma nuclear em função do seu entorno, embora não admita. Então, assim, a arma nuclear realmente como um elemento dissuasório, tipo uma garantia, um seguro de vida. Olha, não me ataca não, que eu meto uma bomba nuclear em você. Então, é um pouco nesse sentido.
Agora, estamos realmente, a princípio, com essa decisão aí da França na semana passada, estamos vendo aí um movimento, inclusive até o Brasil, a Eletronuclear também, anunciou na semana passada também a volta das obras, né, de Angra 3. Estamos vendo no mundo um certo movimento em relação à retomada das usinas nucleares, porque é interessante, né, nós temos todo aquele preconceito, entre aspas, né, toda aquela coisa em relação à energia nuclear, que obviamente temos que ter todos os cuidados, mas, assim, em termos de meio ambiente, né, ou seja, de emitir poluentes para o planeta, é limpa, né? É mais limpa do que uma usina termoelétrica, diesel, por exemplo, coisas desse tipo. Eu acho que são coisas diferentes, mas, sem sombra de dúvida, dois elementos importantes de análise atualmente. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Na sequência, o comandante Rodrigues está com problema no microfone dele, então eu passaria a pergunta ao companheiro Claudino, do Rotary Clube Copa, o companheiro Daniel Gama. Leonardo, parabéns pela sua visão. Duas perguntinhas. Primeiro, o corte de fornecimento de gás natural da Rússia para a Alemanha, quem perde mais, a Alemanha ou a Rússia? A segunda perguntinha, relações comerciais entre Ucrânia e Rússia, existem, são intensas ou estão suspensas? Muito obrigado. De trás para frente também existem, né? Eu não posso dizer com precisão agora, né, se nesse mês de janeiro elas foram interrompidas, mas se a gente for consultar os dados estatísticos de balança comercial de Rússia e Ucrânia, vamos ver, sim, que ainda existem trocas comerciais entre Rússia e Ucrânia, né? Ano passado mesmo, ano retrasado, a gente vê que os países comercializam. Em relação à Alemanha, é uma questão excelente, excelente. Por quê? Porque a Alemanha ela importa 40% do seu gás da Rússia. Mas também, foi muito boa a sua pergunta, o vendedor também não quer perder o cliente, né? Ou seja, então é uma questão que tem que ser muito bem medida, digamos assim, né? Tem que ser muito bem equilibrada, né? Não se pode arriscar de perder o cliente. E, aliás, né, como diz o americano, oh, by the way, é o que os Estados Unidos estão querendo. Os Estados Unidos estão meio ali, né? Eu acho que aquela declaração, eu penso até vocês, se não escutaram na época, o que o Biden falou, eu achei uma coisa impressionante, né? Ele, como chefe de Estado dos Estados Unidos, respondendo a uma pergunta dizendo que se a Rússia invadir a Ucrânia, o Nord Stream 2 não vai funcionar. Como é que é? Como? O Nord Stream 2 é um gasoduto que liga a Rússia para a Alemanha. Ou seja, veja o interesse dos Estados Unidos nessa questão do gasoduto. Por quê? Porque os Estados Unidos estão produzindo muito gás, né? Ou seja, e querem entrar nesse mercado. Já entraram, inclusive, nesse mercado de gás, né, como exportadores pontuais. Esse mercado de petróleo e gás. Outro dia eu vi, inclusive, um navio LNG, né, gaseiro, né, que estava indo para o Japão, voltando para ir para a Europa. Um navio que saiu dos Estados Unidos, cruzou o Canal do Panamá, estava indo para o Japão e voltou. Né? Ou seja, a preocupação dos Estados Unidos, digamos assim, de exatamente isso que você comentou, de capturar esse mercado russo. Então, a Rússia tem que ter muito cuidado. Né? Ou seja, nessas relações com a Alemanha, não apenas com a Alemanha, mas com os demais países da Europa, para não perder o seu mercado. Essa é uma questão importante. Tanto é que a ida do Putin lá no Xi Jinping, ela também levou também um acordo novo de fornecimento de gás e de petróleo para a China, ou seja, estabelecer um novo acordo. A Rússia não pode perder o seu mercado de gás e de petróleo. Essa é uma questão, e é uma questão milimétrica, né? Ou seja, exatamente essa é a sua visão. A Alemanha depende, sim, do gás da Rússia. Eu acho que a Europa dormiu no ponto nessa questão. Acho que a Europa... eu preciso estudar um pouco mais esse momento em que a Europa dormiu no ponto com relação ao gás russo, porque ela deveria já ter corrido atrás, porque a Noruega, que é um grande fornecedor de gás também, as fontes começaram a esgotar, do Reino Unido, da Holanda, mas eu acho que a Europa deveria ter enxergado isso com mais antecedência. Tivemos problema na Líbia também, né? A Líbia também um fornecedor de gás para a Europa, e tivemos aquelas questões todas na Líbia depois da Primavera Árabe, que também. Mas a Europa tinha que ter corrido atrás antes para garantir o fornecimento de gás de outras fontes, né? Mas essa questão é muito importante, realmente. Muito obrigado. Na sequência, o Daniel Gama, por favor. Boa noite, comandante. Primeiramente, queria parabenizar o senhor pela
Excelente apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira seria se a gente pode falar em uma vitória, uma derrota estratégica da OTAN, por permitir ali uma aproximação da China com a Rússia, né, nesse contexto mundial. A segunda pergunta é se a China não poderia estar se aproveitando dessa situação, de um possível conflito armado, né, para que ela pudesse, e no caso da ocorrência de um conflito, para que ela pudesse se firmar como uma potência hegemônica militar a nível mundial. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Também questões muito boas, né? Também de trás para frente, né? Eu faço isso porque eu estou ficando velho, então eu pego a última opção e acabo me esquecendo. A questão da China ela é uma questão muito boa, né? Só que eu não acredito que vai ter conflito. Então, é lógico que qualquer desgaste, né, isso é importante, até porque eu vou pegar um gancho também numa pergunta que eu acho que foi do Rafael. Qualquer desgaste do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, é excelente para a China, porque aí esquece um pouquinho o que está acontecendo lá dentro, né? Não sei se vocês tiveram notícia, mas os atletas e os membros das delegações dos países que foram para a China eram obrigados a colocar um aplicativo no celular, né? E esse aplicativo tocou tanto medo, né, em vários países que eles sugeriram aos atletas levarem celulares descartáveis, não levarem seus próprios celulares. Ou seja, a coisa na China é nesse padrão, né? Então, quando, por exemplo, aconteceu a invasão do Congresso americano no dia 6 de janeiro de 2021, isso, a China, se você olhar o Global Times chinês lá, nossa, deitou e rolou. Olha, viu? Olha só, como é que pode? Invadiram o Congresso, morreu gente, etc. Então, a tua visão está certa, eu só acho que não vai ter conflito, né? Mas a sua percepção está correta, ou seja, qualquer confusão que tenha na Europa, envolvendo outros países, até alguns colegas até me ligaram mais para trás, algumas semanas atrás, perguntando se eu não achava que poderia ser uma coisa armada entre o Putin e o Xi Jinping, para o Xi Jinping invadir Taiwan, assim que terminasse as Olimpíadas, que, aliás, termina agora domingo, né? Aí, assim, eu não tenho bola de cristal, mas, assim, a invasão de Taiwan também não vai ser algo fácil. Não é algo simples. De novo, como eu falei, Taiwan é uma ilha, né? Obviamente, por ser uma ilha, é mais fácil de ser defendida, poucas praias possíveis de desembarque anfíbio, que, obviamente, os taiwaneses estão protegendo com tudo chineses desembarcar, e é um país de 23 milhões de habitantes que tem força armada, tem avião, tem tudo, né? Ou seja, imaginar um ataque, ou seja, e aí tem uma questão importante que eu peço que vocês não esqueçam esse ano. Esse ano tem eleições para a reeleição do Xi Jinping em outubro. O Congresso chinês se reúne em outubro, eleições para a reeleição do Xi Jinping. Então, eu acho que o Xi Jinping não vai querer confusão com Taiwan esse ano, não. É a minha percepção. Porque uma invasão a Taiwan teria consequências para a própria China em termos até de perdas, né? Ou, por exemplo, uma questão interessante, né, que eu vou até comentar rapidamente no meu podcast amanhã, é Hong Kong, o número de casos de Covid crescendo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver na mídia, né, fotografia de hospital em Hong Kong com gente na maca do lado de fora. Gente, isso para o Xi Jinping é a morte. Já saiu hoje, eu vi em algum lugar, né, que o Xi Jinping já determinou fazer tudo que for necessário para tentar segurar essa pandemia em Hong Kong, digamos assim. Porque nós sabemos, né, o Omicron espalha com uma velocidade muito grande, a China tem um medo danado disso. Por quê? Aí está a questão. Porque, como é um regime autocrático, para não falar ditatorial, a China tem muita preocupação de mostrar para a sua população de que é isso aí, é um governo porreta, nada dá errado, né? Ou seja, aquela cena, né, que me mandaram hoje de hospital em Hong Kong, com gente na maca do lado de fora, aquilo para, em termos de soft power chinês, para dentro e para fora, é péssimo, porque a China estava posando assim naquela situação. O Xi Jinping, ele não saiu da China até hoje. Desde que tocou a pandemia, que o Xi Jinping não bota o pé fora da China. Veja a preocupação, né, dos chineses com relação a essa questão da pandemia. Então, eu acho um pouco por aí, né? Ou seja, essa questão da China e Taiwan, eu acho que pode, sim, digamos assim, aproveitar, né? E, agora, indo para a questão que você perguntou da OTAN em relação à China, né?
ou seja, se a OTAN bobeou com essa amizade entre China e Rússia, eu concordo totalmente. Né? Na verdade, e aí tem muita gente que não gosta quando eu falo isso, mas olha só, é muito difícil a gente tentar ser neutro, né? Ou seja, ser imparcial. Muito difícil, a gente sempre tem um viés. Mas olha só, tem coisas que o Trump falava e fazia que eu concordei. E eu falei isso no podcast. Aí tinha gente que me ligava depois. Pô, Leonardo, falou bem disso aí do Trump, que absurdo, esse cara é maluco. Olha só, por exemplo, essa questão do G8. É só você consultar, entrar na internet, coloca lá G7 France 2019. Aí tenta lá pesquisar, você vai achar. O Trump falou de trazer a Rússia novamente para o G8. O Trump viu isso. O problema, e aí a história ajuda a gente a entender essa análise geopolítica, o problema é que do Trump, a Rússia deu uma ajudazinha. Não estou dizendo que a ajuda russa foi responsável pela eleição do Trump, mas todo mundo sabe que a Rússia, novamente, mídias sociais, né, guerra informacional, ajudou a eleição do Trump em 2016. Então, obviamente, que o Partido Democrata tem um horror à Rússia, horror ao Putin, e entrou com essa vibe, e esqueceu da questão geopolítica. Ou seja, a questão geopolítica mais importante para os Estados Unidos era cortar essa aliança da Rússia contra a China. Se a Rússia estivesse do lado do Ocidente, fornecendo petróleo para a Alemanha, sem problema, fornecendo petróleo para os países, gás, etc., né? Eu acho que todos os dois lados iam ficar satisfeitos, a Rússia participando do G8, ia ficar tudo bem, porque a grande questão hoje é a China, né? E os Estados Unidos, nessa transição do Trump e do Biden, eu acho que eles erraram na mão. Eu concordo com você. Acho que teve um erro, né, estratégico da OTAN, dos Estados Unidos, de não ter evitado essa aproximação da Rússia com a China. Muito obrigado. Ótima questão. Eu acho que, no momento, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver... Luciano, eu estou lendo aqui a pergunta do Rodrigues, eu posso responder. Está aqui Pode, do lado, então, estou lendo aqui. Isso. Ótimo, que ele está com problema no microfone dele. Por favor. Eu já vi aqui. Né? Ele perguntou qual o principal erro dos Estados Unidos na retirada de seus militares do Afeganistão, deixando, inclusive, nesse país meios operativos. Faltou planejamento? Faltou. Ou seja, a execução, a ordem estava certa, né? A ordem lá em cima, em geral, estava certa, mas a maneira como foi executada foi errada. Equipamentos foram deixados para trás, afegãos que contribuíam com o esforço dos Estados Unidos foram deixados para trás. As cenas que nós vimos lá no aeroporto de Cabul, na minha avaliação, são inaceitáveis para um país da potência dos Estados Unidos, potência econômica, potência militar. Ou seja, eu, sinceramente, se fosse presidente dos Estados Unidos, etc., isso aí tinha... Na verdade, até o Congresso americano chegou a apurar, chegou a fazer uma comissão de investigação sobre essa questão do Afeganistão, e o secretário de Defesa foi perguntado, e o comandante militar dos Estados Unidos para o Afeganistão foi perguntado, e disseram que assessoraram o presidente Biden para não sair da maneira como ele saiu. O que levou a decisão do presidente Biden a sair da maneira apressada como ele saiu, eu não sei. Né? Novamente, eu não estou na cabeça do Biden, como eu também não estou na cabeça do Putin. Amanhã o Lunardelli vai me ligar, né? A Rússia invade a Ucrânia. Leonardo, você falou que não invadiu. Eu não estou na cabeça do Putin, como também não estou na cabeça do Biden. Mas eu acho que a decisão, da maneira como foi feita, sai tudo. Até primeiro... Olha só, ele anunciou em abril, Biden anunciou em abril que iam retirar tudo até 1º de setembro. Não é assim. Uma quantidade grande de militares, um país complexo como o Afeganistão, a maneira como foi feita não foi boa, e eu acho que isso aí, para a imagem dos Estados Unidos, não foi bom, né? E criamos uma crise humanitária terrível no Afeganistão. A ONU tem números aí de crise humanitária em termos de fome, etc. Afegãos, pelos dados da ONU, estão aí abaixo aí da alimentação mínima, né, da quantidade de proteínas e alimentos diários. E, by the way, de novo, né, uma informação dessa semana, os Estados Unidos e a Europa eles congelaram 9 bilhões de dólares de dinheiro do Afeganistão que estava em bancos europeus e americanos. Nos Estados Unidos, 7 bilhões de dólares. E escutei essa semana que o Biden quer pegar metade desses 7 bilhões de dólares para pagar aquela indenização para as vítimas do 11 de setembro. E gente morrendo de fome lá no Afeganistão.
Gente morrendo de fome no Afeganistão, qual é a consequência imediata de uma crise humanitária no Afeganistão? Migração. E essa galera vai parar onde? Na Europa. Então, mais uma vez, os Estados Unidos não estão enxergando o quadro, na minha avaliação, de uma maneira correta, o perigo que é para o mundo essa questão do Afeganistão e o desdobramento dessa questão do Afeganistão para a Europa. É lógico que esses afegãos não vão chegar nadando nos Estados Unidos, mas vão chegar na Europa. E, como eu falei, ano passado, 2021, o número de refugiados que cruzaram o Mediterrâneo subiu exponencialmente. Obrigado, Rodrigues. Eu acho que agora a gente não tem mais nenhuma pergunta. Aliás, deixa eu ver, acho que não tem, não. Ótimo. Assim, você me chama de novo uma próxima vez. Robert, não pode esgotar tudo, né? Não pode esgotar tudo. Então, gostaria de agradecer ao nosso querido capitão de mar e guerra, Leonardo Faria de Matos, e gostaria de fazer chegar a você, nesse momento, virtualmente, um certificado da sua participação. Em seguida, vou pedir ao Luciano que faça oficialmente para você, para que você tenha nos seus anais aí um certificado do Rotary de Ipanema, que diz o seguinte: Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema certifica que, nesta data, o capitão de mar e guerra, Leonardo Faria de Matos, ministrou uma brilhante palestra sobre o tema o conflito Rússia e Ucrânia. Então, eu aqui agradeço muito a sua presença, a sua participação. Gostaria de deixar as portas sempre abertas para outros temas, que, com certeza, né, você é um mestre nato, então você ganhou mais uma gama de alunos rotarianos, porque sempre enobrece. Queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. São 21 horas e 31 minutos, uma noite super agradável. Eu vou dando aqui, nesse momento, antes de fazer o encerramento, agradecer a você, passar a palavra ao Luciano ainda, para fazer as considerações do protocolo final, para, em seguida, poder fazer o encerramento. E mais alguns comunicados. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, presidente Robert. Para nós foi realmente um prazer muito grande, Leonardo, ter a sua palestra. Eu diria que a palestra não só se resumiu ao conflito Rússia e Ucrânia, mas você deu uma panorâmica de geopolítica, resumidamente, espetacular. Nós tivemos aí hoje 100 pessoas na nossa sala virtual, vários ex-alunos e alunos seus acompanhando, um ministro da Marinha, hoje presidente do Conselho de Administração da Petrobras, um embaixador prestigiando essa nossa reunião. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes. Vou me desculpar para não nominá-los todos, que é o nosso costume nominar todos os presentes à nossa reunião, mas eu gostaria de, em nome do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, agradecer a brilhante participação sua. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença de todos os companheiros, companheiras, rotarianos, convidados aqui presentes, convidadas, e eu agradeceria a presença de todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença do almirante Leal Ferreira, agradecer a presença do embaixador Papim, agradecer a presença dos alunos do curso superior da Escola de Guerra Naval, que eu também fiz parte, né? Em nome de todos, a presença da comandante Alessandra, a Evelyn Góes, representando as mulheres que estão participando na nossa reunião. Então, é um motivo de muito orgulho para o Rotary Clube de Rio de Janeiro Ipanema ter uma presença de um palestrante do seu quilate. Eu aproveito a oportunidade, o Robert falou para uma próxima apresentação, eu assisti uma apresentação do Leonardo Matos sobre a Antártica, a presença do Brasil na Antártica, a presença do Brasil que deveria estar no Ártico. Eu achei sensacional. Leonardo já está convidadíssimo. Quando tiver disponibilidade, a gente botar essa apresentação sua, que é muito interessante. Então, eu volto a palavra ao nosso presidente Robert para o encerramento da reunião. Tá bom. Muito obrigado ao meu querido protocolo Luciano Leonardelli pela indicação, né, dessa palestra magnífica hoje.
Agradecer também a todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas presentes aqui, aos convidados do Rotary Club. E eu queria fazer aqui 2 comunicados, lembrando que no dia 17 de março nós vamos também ter uma reunião aqui no Rotary Club de Ipanema com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Vinícius Fará, que com certeza vai nos abrilhantar também com a questão econômica, principalmente para nós empresários, executivos, de alguma forma verificando algumas questões na área da indústria que estão chegando no Rio de Janeiro. Muita gente não sabe, mas a Rolls-Royce e outras grandes empresas, com toda essa pandemia, estão vindo para o Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente acredita que pode ser, né, uma retomada econômica. E no dia 31 de março, nós vamos também fazer a posse de 4 novos companheiros aqui no Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema. E, para me despedir, eu gostaria, nesse momento, de agradecer a participação e a presença de todos, mas eu gostaria de convocar aqui o presidente do Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema, ao qual eu representei até o momento, o companheiro Marcos Araújo, para fazer as considerações finais e fazer o encerramento oficial da reunião. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Desejo a todos um bom retorno aí, já aos seus lares, né? Quem estiver ainda em trânsito, chegue com segurança em casa. Muito obrigado. Por favor, presidente Marcos, a palavra é sua para fazer o encerramento da reunião. Libera o seu microfone, Marcos. Microfone. Marcos, o seu microfone. Obrigado a todos. Na tribuna aqui, Marcos Antônio Araújo, classificação Oscar Varejo, presidente do Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema. Venho agradecer, pedir primeiro desculpa a todos, que eu peguei um trânsito infindável do centro da Barra, cheguei tarde e pedi, evidentemente, o nosso companheiro Robert que fizesse a reunião. E parabenizar o comandante, né, Leonardo Matos, pela brilhante, peguei uma parte, né, graças a Deus consegui pegar boa parte aí da sua palestra, ele dá os parabéns, e assim como o nosso protocolo, Luciano, assim que você puder, tiver um espaço na sua agenda, que nos venha brilhantar com mais uma palestra. Tá? Eu desejo a todos uma boa noite, bom descanso a todos, e, mais uma vez, muito obrigado. Hoje uma noite brilhante, com 100 participantes. Cheguei a ficar na espera ali, na fila de espera para poder entrar, para ter uma oportunidade, e, graças a Deus, tive sorte, porque foi uma palestra assim, nossa, me esclareceu muita coisa mesmo. Muito obrigado a todos, um bom descanso e fiquem com Deus. Tudo de bom, gente. E parabéns ao nosso palestrante, o nosso comandante aí, a todos os companheiros. Obrigado, tudo de bom. Obrigado, meu presidente. Está encerrada a reunião. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Leonardelli. Abraço. Obrigado, Leonardo. Nós é que agradecemos. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Bom